Olá pessoas, diversas pessoas da internet, tudo bem com vocês? Meu nome é João Jori, também conhecido como O Embaixador da China. E como vocês me cobraram muito nos comentários, dei uma chuva de comentários aqui no YouTube para eu continuar falando sobre a minha carreira, minha trajetória profissional, de como eu saí lá de Manaus, do Amazonas, lá no meu país, para vir para cá, para a China. Larguei a minha carreira de jornalista, acabei nem respondendo essa pergunta, vou responder agora no vídeo, vou começar respondendo essa pergunta no vídeo. E como é que eu me tornei hoje trabalhando com game, um gamer gay profissional, ganhando meu dinheiro de forma honesta e 100% legal aqui na China, sem fazer trambicagem. Então, vem comigo porque eu vou responder tudo isso e vou comentar agora na segunda parte. Então, senta aí, pega uma água, pega uma coca e assenta aí o popozão na cadeira ou se acomoda aí na cama e vem comigo. Então, naquele primeiro vídeo, que tem quase 1 hora de vídeo, eu resumi um pouco da minha vinda pra cá, o que me motivou, e já respondendo a pergunta que eu acabei esquecendo de responder no outro vídeo, é que não, eu não abandonei minha carreira de jornalista, assim, porque o jornalismo, gente, aqui, ó, tá aqui na minha veia. Eu sempre tento manter esse meu gosto por jornalismo, desde criança. Eu quis me tornar jornalista, estudei, sou formado para isso. E eu uso o que eu aprendi, o que eu estudei, os meus anos de experiência que eu tive lá no Amazonas como jornalista e minha formação acadêmica, eu uso aqui no YouTube, das minhas redes sociais, no meu Twitter, no meu Instagram, e mantenho ainda aceso essa chama, né? Um dia eu espero voltar para atuar como jornalista profissional, só que infelizmente está um pouquinho complicado, um pouco difícil, né? Porque as empresas não chamam. Eu até alguns anos atrás tentei enviar currículo, mandar, mas nunca me chamavam. Aí foi quando eu tive a ideia de abrir esse canal e falei assim, vou começar a postar vídeo no YouTube, porque vai que alguma empresa me chama. Aí já se passaram mais de 7, 8 anos que eu tô fazendo vídeo no canal, nunca ninguém chamou. E tô aqui. Não deu muito certo, né? Eu tô ganhando, mas tô sendo monetizado, isso que importa, né? Mas o conhecimento daquilo que eu vivi, a experiência que eu aprendi na cadeira, né? Estudando e depois na universidade, não foi em vão, porque eu uso aqui nos meus vídeos, né? Então, quando eu voltar pro Brasil, eu espero voltar trabalhando ainda como jornalista, né? Quem sabe trabalhar com gamer, né? Escrevendo sobre jogos. Fica aí, né? A dica. Mas, não larguei, não abandonei, está apenas adormecido. E um outro fator curioso também é que para você trabalhar como jornalista aqui na China, você precisa de um visto especial para isso. Então por isso que eu também não fico assim com fogo no rabo para ser jornalista, porque eu teria algumas dores de cabeça, porque aqui o jornalismo, você precisa ter esse visto, ser credenciado pelo governo, aí é complicado, né, meus amores? E eu já tô ganhando meu dinheiro de outro jeito, tô muito feliz com o que eu tô fazendo, e essa é a segunda parte desse vídeo, para falar o que bendito de acho que eu estou fazendo. Aqui na China, eu trabalho com várias coisas, pagando, ó, dinheiro na mão, calcinha no chão, dinheiro no viu, calcinha subiu, pagando, tô fazendo quase tudo, né, só não tô me matando e nem vendendo meus órgãos por enquanto, mas a gente conversa. Eu aqui na China trabalhei muito, nesses quase 10 anos que eu tô aqui na China, foram 10 anos trabalhando com localização. O que de acha que é localização? Quando você vê um filme, que acho que assim é o tempo mais fácil, mais inteligível. Quando você assiste um filme e tá tudo ali dublado, você entende, você sente que aquele filme tá te passando uma verdade. Tipo assim, quando você assiste As Branquelas, que você ouve, nossa, a dublagem deste filme está muito boa, porque o texto está fazendo piadas com coisas do nosso cotidiano do Brasil, tem o sotaque, tem o nosso jeito de falar. Isso é localização. Você pega um produto e adapta para aquele país, para aquela região, você coloca um modo de falar das pessoas, palavras que as pessoas entendem, isso que é localização. Então, vai além da tradução, né? A tradução ela é uma parte da localização. E dentro nessa indústria tem diversas coisas para você fazer. E eu caí nessa indústria aqui sem saber muito bem, porque tipo, eu caí meio que de paraquedas, que quando eu cheguei aqui na China, eu fiquei mais de 1 ano trabalhando ilegalmente aqui, eu quase não dormia, porque eu ficava assim com medo da imigração. Eu tenho várias histórias que eu quero trazer aqui no canal para dividir com vocês, como trabalhar ilegalmente morando no exterior é muito complicado. Tinha dias que eu ficava assim desesperado, porque eu estava ilegal e a imigração podia ver, e de fato
teve ali uns meses da minha vida que a imigração ficou ali correndo atrás de mim para me prender. E quando você é preso, você passa obrigatoriamente, no mínimo, 15 dias na cadeia. Gente, é complicadíssimo. Eu quase fui parar na cadeia algumas vezes, mas eu acho que a pessoa lá de cima me abençoou assim, falou, não é hoje teu dia. Acabei não indo, estou aqui para contar a história, né? Mas isso é tema para outros vídeos, que é muita história, é um livro, né? Vai que um dia, né? Porque quando voltar a moda de youtubers pagarem outras pessoas para escrever seu livro, eu vou pagar uma outra pessoa, dizer que foi eu que escrevi, e lançar meu próprio livro dizendo que eu mesmo escrevi e na verdade foi uma outra pessoa que escreveu. Joguei aí a ideia, né? Joguei. Então, aqui, quando eu cheguei aqui na China, passei um ano trabalhando mandando coisinhas pro Brasil. Eu que mandava, não. Eu consegui um emprego que eu vi num anúncio de um site, na época, há 10 anos, gente, né, ainda não tinha essas coisas de LinkedIn, essas coisas de procurar online. As pessoas, na onde eu morava, colocavam anúncio nos portais que tinham para estrangeiros, né? Precisa-se de pessoa de tal nacionalidade para fazer isso. E era assim que eu ganhava dinheiro. Aí eu vi uma empresa que trabalhava mandando coisas para o Brasil. Eles queriam mandar, eles precisavam de gente para traduzir os produtos deles. Aí eu fui lá e quando eu cheguei lá, eles queriam uma pessoa que falava mandarim. Só que isso é uma exigência muito comum, as pessoas que querem mandarim, só que as empresas acabam não conseguindo contratar por uma série de dificuldades logísticas aqui da China, né? Em contratar uma pessoa que fala mandarim, né? Aí eu literalmente bati na porta daquela empresa, porque não tinha um e-mail que é para mandar, porque para eu mandar um e-mail para essa vaga, eu tinha que pagar para ter acesso a esse site. Eu estava usando ali aquela conta grátis. E a conta grátis não te permitia ver o e-mail da RH. Eu vou lá bater na porta da empresa e saber quem que é o RH. Aí quando eu cheguei lá, gente, ninguém falava inglês. E eu falava, meu Deus, e agora me comunicar? Eu mostrava assim o celular. Aí eu fiz o inferno naquela empresa e eu consegui falar com a pessoa que postou a vaga, que foi meu primeiro chefe aqui na China, que foi assim, um amor de pessoa, o Michael, que ele era um chinês canadense, Nossa, é babado a história do Michael, mas assim, encurtando a história dele, a família dele é uma família de chineses lá de Hong Kong, que imigrou para o Canadá, e lá ele se meteu em algumas confusões, o Michael, né, ele não conseguia emprego, ele teve umas decepções ali, vou voltar pra China, que na China estão precisando de gente que fala inglês. Aí ele veio, aí ele fez várias coisas e foi parar naquela empresa onde eu tava, né, maravilhoso, ele tipo assim, uma pessoa iluminada, assim, super de boa com a vida, gostava de dar um tapa na pantera. Pessoa que gosta de dar um tapa na pantera é pessoa sussa, né, gente? Não tem como não amar. E foi ele que, tipo, me deu, assim, os primeiros pulos do gato, me dando dicas, assim, faz assim, faz aquilo. Porque até isso eu não sabia, porque eu tava aqui, eu era muito novo, eu tinha o quê? 22 anos, cheirando a leite, e eu não sabia nem, por exemplo, negociar o meu salário. Então foi ele que me ajudou muito. Inclusive, gente, teve um vídeo que eu fiz no meu outro canal que foi hackeado, que eu até expliquei, gente, que eu quase roubei pra sobreviver aqui, pra não passar fome, quase. Só não cheguei a esse ponto porque o Michael, meu primeiro chefe, me ajudou. Porque ele falou com o dono da empresa, o CEO da empresa, e falou assim, olha, a gente vai te dar um mês adiantado de salário, e com esse um mês você paga o seu aluguel, porque eu não tinha nem aonde morar. Você tem noção como estava a minha situação crítica aqui na China. Não tinha onde morar e eu não tinha nem o que comer. E eu pensava assim, eu tava vendo a hora de eu roubar ali uma fruta, um noodles, uma coisa assim, porque se eu não comesse as coisas que davam na empresa, eu não comia naquele dia, acredito. Por isso que eu tava magrinho também, que era muita sofrência, né? Hoje em dia estou gordinho porque eu estou passando bem, né? Que a gente tá bem alimentado. Aí ele conseguiu conversar com o chefe dele e foi ele que o Michael, né? Que foi meu anjo da guarda, que abriu, ele foi me ensinando quanto que eu tinha que gastar de dinheiro, quanto que eu tinha que pedir de salário, como é que eu tinha que negociar, porque isso eu não sabia, a gente não aprende isso no Brasil. A maioria das pessoas no Brasil não sabe negociar o seu salário, porque não é uma coisa que a gente, do nosso dia a dia, a gente precisa na maioria das profissões, que a gente chega lá, já tá lá o salário X, né, pelo menos na minha época, não sei se agora mudou, né, já tá, você vai ganhar isso. Aqui na China não, você, às vezes a vaga nem menciona o quanto que você ia ganhar, você tinha que ir lá e falar assim, eu quero ganhar tal. Pronto. E você tem que defender por que você tem que ganhar tal. Engraçado que há umas 2 semanas não,
há uns 3 meses, eu fui numa vaga que queria um brasileiro e tal, e a vaga tinha colocado um salário assim super alto, assim, de, sei lá, de 22 mil reais, esse valor mesmo, assim, chocado, né? E é basicamente o valor, assim, para uma pessoa sênior aqui na China, nessa área de localização, tá ganhando mais ou menos isso, tipo, uns 20 mil, uns 15 mil, 17 mil, por aí, né? Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho para menos, mas é mais ou menos. Isso é uma pessoa de nível sênior, uma pessoa que tem bagagem, experiência, um monte de coisa. Se você está começando agora, você não vai ganhar, obviamente, isso, né? A não ser que você tenha muita sorte mesmo, você acaba ganhando isso. Mas não é assim que você não senta na janela. Você não entra no onde já senta na janela, não é assim, né? A não ser que você seja muito sortudo. Aí eu fui pra essa entrevista, né, cortando o assunto, fui pra essa entrevista, aí o RH, o chefe, né, perguntou assim, quanto que você quer ganhar? Já depois de 10 anos de carreira aqui na China, né? Aí eu falei, 20 mil reais, 20 reais. Aí ele, desse jeito, eu falei, mas moço, tá aqui, ó, na descrição do trabalho, de valor tal, eu mereço ganhar isso. Aí eu falei, gente, rasguei o meu currículo, já rasguei as minhas referências, eu faço isso, sento, bato o bolo e ainda rebolo. Não é pra qualquer um não, gente, aguentar o que eu aguento. Mamãe não criou uma filha fraca. No final das contas, até hoje não falou se vão me chamar ou não. Acho que não, já passaram, sei lá, 3, 4 meses, passou muito tempo. Acho que não vão me chamar. Mas enfim, volta. Aí eu comecei a trabalhar com o Michael, né, me dando ali as toques, aí desandou, gente, também é assunto para outro vídeo, desandou as coisas, o Brasil não deu muito certo, isso é uma característica muito comum, que as empresas elas querem investir no Brasil, só que aí eles fazem um teste assim, de 3 meses, 4 meses, aí em 3, 4 meses não dá certo, manda todo mundo embora. Pra você que é estrangeiro, como é que fica, né, você mandar embora assim da noite pro dia? Só que o Michael gostava muito de mim, os meus chefes aqui, os chefes bons, sempre gostavam muito de mim. Aí o Michael queria me reaproveitar em algumas coisas e ele acabava me indicando para outros trabalhos de outras pessoas que ele conhecia que estavam precisando do Brasil. Aí eu acabava fazendo outros trabalhinhos para fora e um dos meus trabalhos mais polêmicos foi, que eu também já fiz um vídeo há muito tempo atrás sobre isso, foi vender pirocas de silicone pro Brasil, artigos eróticos. Eram muitos artigos eróticos, mas a maioria dos artigos eróticos com os quais eu trabalhava eram pirocas de silicone, muitas pirocas. E eu via tanta piroca, que eu já queria, tipo, só virar hétero pra ver xota, porque era muito piroca. Aí eu tava na empresa lá do Mike, passando muito sufoco, a imigração bateu lá na porta, porque era uma empresa, acho que não tava muito legalizada, então a imigração sempre batia lá quando tinha denúncia. Mas isso também tem as denúncias também, quando você se você é trabalhador ilegal, tem pessoas que ficam ali de olho na tua rotina e tal, e naquela época, as pessoas ganhavam uma comissão para quem denunciava, depende da cidade, né? Para quem denunciava estrangeiro ilegal. Então o chinês poderia ganhar 2 mil, 3 mil, 5 mil reais. Imagina ganhar só para denunciar. Você consegue viver só denunciando estrangeiro. Então era muito rentável. Então tinha também esse fator, né? Que eu tinha que tomar muito cuidado contra a imigração e contra as pessoas os outros chineses, linguarutos, que queriam me denunciar para ganhar um dinheiro em troca da minha liberdade. Gente, que enrascado. Passei um ano fugindo, gente. Passei, ó, sufoco, polícia bateu na porta da casa dos meus conhecidos brasileiros. Gente, babado essa história, hein? Aí eu recebi outras ofertas e eu comecei a pensar assim, eu tenho que me legalizar. E foi quando eu comecei a correr atrás de empresas que pudessem me dar visto de trabalho para ficar legalizado como eu estou hoje. E foi muito difícil mesmo. Eu encontrei algumas ofertas, aí eu encontrei uma empresa que me fez viajar até Wuhan, que eu já contei, e eu acho que muita gente já conhece a cidade de Wuhan, né, por nome. Trabalhei lá em Wuhan, aí no final das contas a empresa foi mó trambiqueira, me enganou, porque eles falaram que iam me contratar, mas na verdade, gente, eles estavam assim por um fio com o Alibaba, que também é uma empresa que acho que muita gente no Brasil conhece, né? Então a Alibaba já estava puxando a orelha deles, porque eles não tinham ninguém do Brasil nativo para verificar os erros de português, que tava assim, a tradução estava péssima. Eles estavam chamando assim profissionais que eram chineses, que sabiam português para traduzir, e a tradução que eles estavam entregando, eles não estavam revisando, ou às vezes quando revisavam, eles revisavam por alguém de Portugal
pro Brasil. Então o português soava muito estranho, as pessoas reclamavam muito na época, porque o site não estava bem traduzido e tal, todo problema. Aí me chamaram, decidiram me chamar depois de alguns meses negociando. Eu falei, não, eu quero ganhar esse valor, porque a máquina tinha me ensinado, né? Eu quero ganhar esse valor com apartamento, porque eu não vou morar embaixo da ponte, e com visto de trabalho, essas 3 condições. Aí a empresa tinha acertado. Só que aí quando eu cheguei lá, gente, 2 meses depois a empresa me demitiu, porque o Alibaba demitiu a empresa. Falou que não ia mais aceitar a tradução com erros, só que assim, o filme dele já estava assim, queimadíssimo. Eles me contrataram porque foi tipo assim, o último suspiro deles para ver se eles conseguiam manter o Alibaba. Aí quando eu descobri lá essa história toda, esse babado, eu fiquei assim, gente, eu tô aqui em Wuhan, no meio do nada, tô com meu apartamento, finalmente e tal, meu mundo caiu. E sem visto de trabalho, né? Eu tava lá com outro tipo de visto. Aí o Matheus, que era um amigo meu que morava aqui em Beijing, sempre falava pra mim, vem pra Beijing, porque você pode trabalhar com game. O Matheus, ele já começou aqui na China trabalhando com game e ele tinha contatos, né? Ele conhecia muitas coisas. Quando você entra no mercado de localização aqui na China, você acaba fazendo muitos contatos e aqui na China funciona muito por indicação também, né? Você conhece uma pessoa, conhece fulano, conhece ciclano, e a gente vai se indicando e assim que a gente vai sobrevivendo, até porque é um mercado assim muito nichado, né? Porque é uma língua muito específica, português, Brasil e tal, então geralmente vai por indicação, e isso é assim até hoje. Aí o Fabrício já, olha o Fabrício, sai da minha boca, Fabrício. O Matheus tinha me indicado, falou assim, olha, vem pra cá, pra Beijing, porque tem muita empresa de gamers e você é gamer. Falei, sou. Então, eu te ajudo a conseguir, eu te indico, né? Na empresa que eu trabalho mesmo, tá precisando de pessoas, né? O salário não é muito bom, mas você aceitando, você ganha experiência, ganha know-how, ganha contatos, e você vai subindo, né? Eu falei, ok, eu vou ganhar muito pouquinho, porque era muito pouco mesmo, eu ficava assim impressionado com o que ganhava. Mas tinha esse contraponto, né? Que a gente ia ganhando experiência e ia subindo, né? Outras ofertas, hein? Aí eu cheguei aqui, gente, pra oferta, pra uma indicação que o Matheus tinha me dado. E, gente, eu era tipo assim, bicho do mato mesmo. Nunca tinha andado de metrô. Imagina você sair de Manaus, que é uma cidade pequena, pra vir pra Shenzhen, Shanghai, Hong Kong, que são mega cidades, você chega assim, gente, bicho do mato, né? Você cai muito roubado, de fato cai muito roubado. Eu não sabia nem andar, não sabia nem pegar metrô. As pessoas praticamente tinham que pegar na minha mão e ensinar e fazer um desenho. Assim, ó, pega um metrô assim, assim, assado. Pega um avião assim, assim, assado e vai seguindo esse caminho. As pessoas tinham que praticamente desenhar um mapa para eu seguir. Aí, quando eu tava vindo para Beijing, no dia seguinte, eu teria uma entrevista nessa empresa de gamers. E eu vim, então, tipo, abandonei tudo lá, deixei as pirocas também lá em Wuhan. Gente, foi babado essas pirocas, porque pra onde eu ia, eu levava um monte de piroca comigo, além da minha que eu já tinha. Ai, que engraçada essa história quando eu penso, gente. Eu fiz até feira de piroca pra distribuir piroca pras mulheradas chinesas, tudo, porque eu tinha muita piroca. Falei assim, quem quer piroca? Pegue pirocas, né? Tipo assim... Ai, um dia eu conto de novo essa história, porque quem é do canal antigo já sabe dessa história das pirocas. Enfim, abandonei tudo, deixei as pirocas pra trás. Difícil falar essa frase. E vim só com 2 malas, puxando assim, papá. Na época não tinha gato também, só tinha eu mesmo, então tava tudo de boas. Aí quando eu tava vindo de Wuhan para Beijing, teve um atentado terrorista, que também tem isso aqui na China também, atentados terroristas de outros grupos, que a China é babada, né, gente? De outros grupos de chineses que não querem pertencer à China, então eles tentam se separar da China. Aí aconteceu que colocaram uma bomba no trilho do trem de um trajeto que o trem que eu ia pegar ia passar. Aí essa bomba, não sei se explodiu ou encontraram, então eles pararam o trem por algumas horas, e parar por algumas horas quer dizer que você vai chegar no teu destino final depois de muitas horas depois, porque se atrasou ali, vai atrasar, tipo, depois, na tua chegada. Aí eu falei, meu Deus, vai atrasar tudo, né? Aí eu já tinha avisado o pessoal do RH, falei assim, olha, eu vou chegar de Wuhan, não vou nem pra casa do meu amigo, eu vou já fazer a entrevista. Aí a pessoa me deu um mapa, né, pra eu seguir. E o meu celular, gente, tem mais essa também. Aqui na China, as coisas do Google não funcionam. Você tem que instalar tudo em chinês.
E o meu chinês, gente, era péssimo. Eu não falava nem nada o que eu falava hoje. Hoje eu não falo muita coisa, mas hoje eu tô melhor do que quando eu cheguei aqui, né? Não entendia nada, não sabia como me virar. E hoje em dia tem até as opções nos aplicativos de traduzir. Naquela época não tinha essa opção de traduzir. Aí eu pedi, moça, me manda o endereço. Aí a mulher mandou a localização por um mapa no celular, interativa, né, assim. Só que eu não sabia, não conhecia, não sabia andar de trem, não sabia andar de metrô, não conhecia Beijing. E eu ficava, assim, muito perdido com a localização. Aí eu pedi, moça, você pode mandar a localização em chinês? Porque aí eu pego um táxi e paro na frente do seu prédio. E a mulher falou que não, porque era muito perto do metrô, era só pegar o metrô, andar 3 quarteirões, 2 quarteirões, e você chegava lá. Ela falou que não adiantava pegar táxi, que como era muito perto para ir de táxi, nenhum taxista ia querer me levar. Mas eu falei, moça, mas não interessa, tipo assim, porque a minha ideia, eu não ia descer na estação, no caso, né, na estação do metrô, eu ia descer, sei lá, umas 2 ou 3 estações antes e pegava o táxi. Era essa a minha ideia. E a mulher não queria mandar, e eu também não queria ficar discutindo muito, porque eu não sei se ela era a RH que ia me entrevistar, se ela era assistente, enfim, não sei. Aí aconteceu que eu me perdi, tipo, eu cheguei lá no metrô, o meu celular, ele era Google. Eu não tinha ainda celular chinês da China, celular do Google. Então era uma dificuldade muito difícil, porque a rede de internet aqui de Beijing não é a mesma rede da internet do país todo, porque aqui Beijing tem uma rede de internet especial, porque aqui é a capital, aí tem toda uma questão de segurança. É mais complicado, era mais complexo naquela época. E como eu tinha vindo de Wuhan para Beijing, não deu tempo de eu trocar o meu chip para a rede, para ter internet aqui de Beijing, para funcionar tudo certinho. Então era tudo um contratempo, que bastava a mulher me mandar um endereço escrito que eu ia estar lá. Aí aconteceu que eu peguei, a mulher não me respondia mais, mas eu não desisti. Eu falei assim, não vou desistir, porque eu cruzei praticamente esse país inteiro de trem, passei uma bomba, deixei minhas pirocas para trás, deixei meus amigos lá de Wuhan para trás, deixei um monte de gente para trás, meus sonhos, minha dignidade, deixei tudo pra vir pra cá e a mulher não falar comigo, eu não vou desistir. Aí aconteceu que eu me perdi no meio do caminho e eu não sabia, porque eu não sabia ler os caracteres, né? E naquela época o aplicativo não era tão evoluído como era hoje. E eu tentava falar, moça, por favor, me manda o endereço em chinês pra pegar táxi. Aí ela não me respondeu mais e me deletou do chat. Acredita no negócio desse, gente? Eu fiquei assim, arrasado, assim, tipo assim, pá, meu mundo caiu. Mas aí meus amigos, né, na época eu ainda tinha amigos, né, algumas pessoas que eu considerava, ainda bem que eu já tive amigos no passado. E aí meus amigos, a gente me deram uma assistência, né, conforto e tal, essas coisas, né, que ia passar. E eu comecei a correr, gente, atrás de trabalho, indicação, né? Eu entrava em site, entrava em grupos de trabalho, tentava não ficar parado, né? Aí foi quando eu entrei numa empresa, que era uma empresa assim, topzera de localização mesmo. Foi assim, a empresa mais profissional de localização, tipo assim, tá entre as top 10 aqui da China. Se você quer saber todas as empresas que eu trabalhei, vai lá no meu LinkedIn, que tem um histórico das empresas que eu trabalhei. Essa empresa, tipo assim, top 10, assim, top. Era maravilhosa, mas assim, pagava muito pouco. Pagava pouco, porque primeiro que eles queriam contratar só estagiário para trabalhar 8 horas por dia, ganhando uma miséria, gente. Mas não posso nem reclamar, porque foi essa empresa que me deu a qualificação. Quando eu cheguei lá, fui contratado, eles estavam precisando desesperadamente de brasileiro. Aí eu falei, aqui que eu fico. Só que era para trabalhar com tradução, focado em tradução de coisas eletrônicas. Tipo, era manual de impressora, era interface de celular, interface de computador, software. Essas não era jogo em si. Coisas médicas, que era muito difícil, coisa médica, complicadíssimo. Eles dividiam os níveis de tradutores por camadas, né? Então, se você era um tradutor assim razoável, que era no meu caso, eu traduzia apenas manuais, coisas assim bem leves, assim, tipo coisas eletrônicas. Se você era um tradutor assim pica das galáxias, você poderia traduzir equipamentos e coisas médicas e você ganhava mais. Você tipo era tipo assim uma camada maior, com um salário maior.
tudo maior. Aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, e nessa empresa é uma empresa que tinha acionistas. Então, empresa que tem acionistas, eles precisam fazer um plano bem delimitado para mostrar para os acionistas o que eles têm, né? Tipo, os empregados que eles têm, os ativos, né? Os recursos humanos e tal. E era uma empresa, assim, muito topzera mesmo. Assim, tipo, assim, em termos de estrutura e de qualidade que eles entregavam para os clientes que contratavam o serviço dele, era um preço mais caro do mercado, muito caro, mas a qualidade, assim, era top de linha, porque eles invertiam mesmo os funcionários. Aí quando eu cheguei lá, eles estavam pagando pra gente se certificar, se profissionalizar como um tradutor mesmo ali, qualificado por uma associação internacional, porque eles precisavam ter X número de tradutores qualificados internacionalmente para poder dizer que eles vendiam aquilo porque eles tinham um corpo ali qualificado. Aí quando eu entrei tipo assim, no mês que eles estavam fazendo esse processo. Aí eles me colocaram assim, você vai fazer esse curso também. Aí eu falei, vou, top tudo, top qualquer parada. Porque eu sempre pensei assim, eu vou investir na minha carreira porque essa qualificação, conhecimento, eu vou sair da empresa e vou levar comigo. Né? Tipo, vai aumentar aí o meu passo. Pensava assim. Aí, gente, o treinamento, qual que era o treinamento? Era eu receber uma apostila de umas 600, 400, desse tamanho aqui, gente, de coisa que tinha que praticamente decorar para fazer uma prova escrita e uma entrevista com a minha chefa. Aí tinha essa entrevista e tinha uma prova que ia ser revisada por um tradutor qualificado por essa associação que estava ou em Brasil ou em Portugal. Então ele ia revisar o meu trabalho e a minha nota ia dizer se eu poderia ser certificado ou não. Passei, foi bem complicado esse teste porque estava tudo muito novo para mim. Foi nessa empresa que eu aprendi a ser profissional de localização, então eu aprendi todas as ferramentas, eu aprendi o que é um CAT, que é... Não se assusta. CAT deixa eu ver se eu lembro bem a tradução. Tradução assistida por computador, né? Tradução humana assistida por computador, que a gente usa alguns softwares, como, por exemplo, sei lá, Trad. Não vou entrar em coisas assim muito específicas, porque senão esse vídeo vai ficar muito técnico, vai ficar mais tipo assim um treinamento do que um vídeo aqui de um desabafo aqui do YouTube pra gente ganhar dinheiro, uma monetizaçãozinha. Se for treinamento, eu faço um curso aí à parte, aí me paguem que eu treino. Aí foi nessa empresa que eu aprendi a mexer em todos esses softwares de CAT, a montar o que é um glossário, aprender os meus valores de como é que eu tenho que cobrar, como é que um tradutor precisa responder à empresa quando o cliente desconfia, o cliente questiona a tradução, como é que são as etapas, né? Como é que funciona você receber um documento e você transformar o que você traduziu incorporar isso numa linguagem de computador para que o celular, o software reconheça essa linguagem. Enfim, é um papo muito técnico, né? Vocês estão vendo. Então foi nessa empresa que eu aprendi tudo, todas as artimanhas nesse ambiente, enfim, sou muito grato por isso. E foi nessa empresa que eu consegui o meu visto de trabalho. Eles não queriam me dar o meu visto de trabalho, mas eu que tive que ir atrás, eu que tive que correr, e no final das contas eu tive que pagar o meu visto. Acredita, eles descontavam no meu salário no final do mês, porque isso é ilegal hoje em dia. Hoje em dia até que é ilegal, mas na época a gente estava precisando. E quando a gente está precisando, a gente se submete a qualquer coisa, porque eu não queria mais ficar ilegal aqui na China, eu não queria ficar com medo de a qualquer hora, como eu já tinha quase ido para a cadeia 4 vezes, eu não queria dar sorte para quinta, né? Então... Melhor ficar aqui legalmente. Aí, resumindo a história, eu fui crescendo, fiquei naquela empresa por 2 anos e um pouquinho. Eu cumpri todo o meu contrato. Aqui na China a gente trabalha por contrato. Cumpri todo o meu contrato. Eu comecei um outro contrato com essa empresa, só que acabou sendo interrompido porque a minha chefa, que era uma chefe italiana, ela foi promovida e ela virou chefe de um outro departamento e ela deixou a moça que era da Coreia no lugar dela. E a moça da Coreia, tipo, ela fazia a minha vida um inferno. Aí eu fui para uma outra empresa para trabalhar com localização também. Eu falo tradução, mas é localização, tá, gente? Localização para um software financeiro. Aí lá vai eu voltando
a trabalhar com economia de novo, minha gente. Bateu. Por isso que eu falo que, tipo, tudo aquilo que você estuda, que é conhecimento, uma hora você vai utilizar. Então, eu pegava todo aquele conhecimento de economia que eu tinha aprendido lá em Manaus, trabalhando com economia, no Jornal do Comércio, nesse software financeiro, porque, gente, foi muito difícil, porque eu não sou contador, não sou, como é que fala? Contador, né, que fala. Contador, esqueça as palavras, né? Não sou contador, não sou da área tipo, de financeiro, para entender como é que funciona um entra e sai de caixa, porque basicamente no meu trabalho de localização eu precisava saber tudo isso, né? Como fazer uma nota fiscal, como é que funciona a tributação, essas coisas para colocar lá no texto, porque era um software que ajudava, facilitava as pessoas na questão financeira da empresa. Então esse software ele fazia dava entrada, dava baixa de nota fiscal, fazia declaração de imposto, um monte de coisa, babadeira esse software. E foi nessa empresa que eu também fui muito profissional, terminei todo o meu contrato de 2 anos, mas aconteceu, tipo, várias coisas horríveis, que também é tudo tema para outro vídeo. E foi nessa empresa aí que eu trabalhei, comecei a ganhar um pouquinho mais. Era aqui em Beijing ainda. De lá pra cá, eu sempre fiquei aqui em Beijing, não saí daqui, não saí demais de Beijing. Já tô em Beijing aqui já 8 anos, 8, 9 anos, por aí. Muito tempo. Foi nessa empresa aí que eu fazia tradução para software que eu comecei a ter as minhas primeiras crises de pânico, porque eu tive uma chefa, minha gente, que na verdade era a cultura corporativa da empresa. Eles não tinham nem sala de reunião para chamar a atenção dos funcionários. Então, se o funcionário fazia alguma coisa que na perspectiva deles era ruim, era danoso para a empresa, o chefe poderia gritar com você, fazer um monte de coisa na frente de todo mundo, porque a cultura corporativa da empresa era assim. Aqui na China não existe uma lei trabalhista que protege o trabalhador. A lei trabalhista aqui na China, ela protege a empresa, não protege o trabalhador. Tem pouquíssimas... Existe uma lei trabalhista, perdão, às vezes esqueço a palavra. Existe lei trabalhista, mas é muito fraquinha mesmo. Eles ficam assim, né? Não pode nem criar sindicato aqui na China, pra você ter noção. Então, a lei trabalhista é toda focada para as empresas, não para o trabalhador. E aqui na China, por exemplo, pra você ter noção, os professores podem bater nos alunos. Isso acontece desde o jardim até a vida universitária. Tipo, você está na universidade, o professor pode te dar um tapa na cara para você se ligar para a vida, para você estudar. Pode fazer isso. Então, é uma cultura que eles vêm desde criança assim, na agressão, tipo, é uma coisa bem horrorosa. Mas isso não é parte de todas as empresas. Tem empresas que não têm esse tipo de cultura, ainda bem, principalmente essas empresas mais novas, porque são empresas que querem ser mais internacionais. Aí eu tava nesse ambiente que eu tinha... Foi aí que começou os meus episódios de depressão e meus ataques de pânico, porque eu ia, tipo assim, pro banheiro dos fast foods chorar. Eu chorava, assim, que os funcionários do fast food iam bater assim na porta pra saber o que estava acontecendo. Tipo, e como eu não falava bem chinês, eu também não queria falar, eu só saía assim, o pessoal ficava assim, todo mundo sem saber o que tinha acontecido, né? Porque eu tava saindo ali transtornado, né? Então sempre foi nessa época assim que eu tive assim, pensei até fazer coisas assim horríveis. Pensei mesmo, assim, porque foi... Eu cheguei assim, me sentindo assim, que eu era assim, a pior das pessoas, assim, pior dos humanos. Aí, engraçado que anos depois que eu saí dessa empresa, essa chefe ficou me chamando pra voltar pra lá, acredita? Eu falei, tá louca, minha filha? Tá louca? Vou sofrer aí, tô bem aqui, tá engordei, tô gordo aqui, tô sendo bem tratado, bem alimentado, você acha que eu vou querer voltar aí pra essa sofrência, pra emagrecer? Aí eu passei por outras empresas e essa coisa de trabalhar com game é uma coisa que eu sempre quis. Eu falei, gente, eu tenho que trabalhar com game, eu tenho que trabalhar com gamer. E quando eu tentava entrar eu já tinha meus contatos, só que as empresas não queriam me dar projetos para jogos, porque eu não tinha referência, eu não podia dar referência, que eu não tinha no meu currículo nenhum jogo importante, que eles pedem. É muito importante você ter currículos de empresas que você tenha trabalhado e jogos, né? Você tem que mostrar o teu portfólio, e eu não tinha nada, nenhum. Eu aceitava até trabalhar de graça, mas as pessoas não me davam oportunidade, mesmo já tendo, já lá naquela época, 4, 5 anos de experiência trabalhando com localização. Não queriam me dar, queriam dar só para quem já tinha
essa bagagem. Aí que foi que eu fiz? Eu fiz alguns testes e eu acabei não passando nesses testes porque hoje eu vejo, né, pelo menos assim eu penso, que talvez realmente faltava um pouco assim de experiência na localização para o português para os jogos. Então, localização não é apenas tradução, é uma coisa que eu bato até hoje pro meu time, que hoje em dia eu coordeno o time, eu não sou mais tradutor, eu tô um pouco acima, eu coordeno os tradutores, é uma coisa que eu passo para sempre todos os meus tradutores, que às vezes eu tô conversando com os tradutores e eu preciso lembrar eles que, tradutores, vocês não estão aqui apenas para traduzir, para levar tudo ao pé da letra, vocês são localizadores, ou seja, vocês precisam pegar uma frase que está em inglês e adaptar aquilo para o português para soar o mais natural possível. E às vezes uma tradução ao pé da letra não cabe naquele contexto. Ainda mais em jogos, em games, que você tem ali uma gama, uma possibilidade incrível de brincar com as palavras, brincar com o roteiro, brincar com a história para ficar mais delicioso para as pessoas que vão jogar, para as pessoas que vão consumir aquele jogo. Aí eu não passei, eu fiquei encucado. Aí quando foi em 2017, a Nintendo lançou o Nintendo Switch, eu falei, vou comprar. E foi quando eu comprei o meu primeiro console. Aí eu comprei Nintendo Switch, depois eu comprei PlayStation 4, comprei PlayStation 5, comprei Xbox Series S, comprei tudo que eu queria comprar. Comprei Nintendo DS, comprei PSP, comprei tudo que você podia imaginar. Claro que eu não comprei tudo de uma vez, né, minha gente? Hoje em dia eu compro esses consoles, eu tenho PlayStation 5, eu tenho Xbox, mas a razão disso é pelo fato razão principal, né? Pelo fato do meu trabalho, porque eu trabalho com uma demanda muito grande de jogos e eu preciso ter esses jogos em mãos para poder testar pro meu trabalho, né? Então, tipo, é um investimento. É bom para mim que eu posso jogar nas minhas horas vagas, eu jogo muito videogame nas horas vagas, mas também pro meu trabalho, que acaba que o investimento, o valor que eu pago comprando esses consoles, retorna como investimento para mim. Aí eu comecei a jogar muito videogame e eu recebi os primeiros testes, né? Eu fiz teste para Capcom, para Pokémon através da NetEase. E foi nesses primeiros testes que eles estavam assim, precisando muito, porque eles teve um trabalho que eu fiz para Pokémon que era uma demanda muito grande, era o Pokémon GO. Eles iam lançar ainda o Pokémon GO. Eles estavam assim correndo para entregar a localização para o português desse jogo, eles precisavam de gente. Aí eu falei, deixa que eu faço. Aí, inclusive, eu ganhei super pouco por esse projeto, mas esse projeto que me abriu as portas, porque eu fiz com essa pessoa, aí essa pessoa me chamou para fazer outros projetos, aí eu fiz Resident Evil e fui fazendo outros projetos. Aí foi de pouquinho, eu fui crescendo e fui ganhando mais bagagem. Como eu já trabalhava com rede social, já tinha os consoles, eu tinha essa bagagem. É importante que você, se você quer trabalhar com localização de jogo, que você realmente jogue, porque nas entrevistas vão sempre te perguntar coisas relacionadas a jogo, a localização. Pelo menos eu, quando eu vou entrevistar, eu vou selecionar alguém, eu sempre sondo muito bastante a experiência da pessoa com o jogo, né? Tipo assim, a gente pega assim no ato, na pessoa realmente é jogadora ou não é. E por isso que hoje em dia eu sou um jogador profissional e naquela época eu não sabia que era possível ter essa carreira, você ser jogador profissional e poder trabalhar com isso. Porque a gente pensa hoje em dia, né, que jogador profissional é apenas aquela pessoa que faz streamer de jogo. Não, mas você pode trabalhar nos bastidores, na localização, que, gente, é um mercado complexo, muito complexo. Hoje eu trabalho para uma empresa de jogo de celular e também presto serviço para outros tipos de jogos. Como contratado freelancer, na maioria, 99,9% dos casos, eu não posso falar qual é o nome do jogo, tem um contrato ali de confidencialidade, porque dá mó BO, a gente, se vaza gameplay, vaza captura de tela do jogo, gente, dá um BO incrível e as pessoas sabem quem vazou, porque é muito fácil descobrir. Aí, o meu trabalho principal, hoje em dia eu trabalho numa empresa de games e eu faço tudo que vocês possam imaginar na área de localização, porque quando teve o lockdown aqui na China, foi na época do Ano Novo, que foi em janeiro. Aqui na China o Ano Novo é entre janeiro e fevereiro. E foi na época
que os estrangeiros estavam viajando, porque todo mundo que trabalha aqui na China, de quem é estrangeiro, geralmente está no exterior, viajando, visitando sua família e tal. E foi nessa época, aí o país fechou do lockdown. Pá! Quem estava aqui ficou, quem não estava até hoje não consegue voltar para a China. Então aconteceu que muitos estrangeiros foram embora. Da minha empresa ficou só eu e uma moça da Tailândia. Aí, na minha empresa, como é uma empresa pequena, a gente teve que se virar, fazer as tripas coração para ficar remanejando. Bom para mim, porque eu pude pegar assim uma bagagem de localização muito grande. Por exemplo, eu consegui pegar projetos, ficar responsável para a área de localização dos Estados Unidos, de países que falam inglês, então é Canadá, na minha empresa, tá? Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia e alguns países da Ásia que falam inglês. Então era muita responsabilidade que eu peguei assim, pum, toma pra te fazer. E eu fui lá fazer, aceitei. Uma coisa que eu aprendi, que foi o Michael que me ensinou também, que você vê, ensinamento de 10 anos atrás, é que numa empresa você precisa se tornar relevante, porque se você se tornar relevante, eles não vão ter desculpa para te mandar embora. E na época, eu estava precisando desse trabalho, eu tinha tido toda aquela experiência ruim lá na Coreia, que eu fui através de umas amizades, aí as amizades me enganaram, foi tipo... Enfim, não vou entrar nesse assunto. Deu uma rola, eu voltei aqui pra China e acabei reconstruindo a minha vida e eu precisava que uma empresa mantivesse o meu visto, né? Que senão eu ia perder o meu visto de trabalho. Aí eu coloquei em prática o funcionamento do Michael, né? Eu preciso me tornar relevante. Então, quando o meu chefe me pedia uma coisa, eu entregava o que o meu chefe pedia e mais 2 outras coisas. Eu sempre entrego o triplo. Tanto que o meu chefe, ele sempre brinca comigo, que toda vez que ele me deixa responsável por alguma coisa, ele vai ter trabalho, porque eu vou dar para ele o que ele quer, o que ele pediu, e vou dar mais alguma coisa. Aí ele vai ter mais coisa pra fazer. Hoje mesmo ele falou isso. Eu falei, Edvan, às vezes, tipo assim, eu às vezes fico com medo de te dar trabalho, porque se eu te der trabalho, eu vou ter o triplo de trabalho. O que é uma coisa boa, porque você vai fazer coisas que eu não pensei que a gente ia precisar fazer. Você vai ter outra atenção a outras coisas, né, em outros detalhes. Mas é mais trabalho que eu vou ter. Meu chefe falou assim mesmo. Eu falei, que bom, né, chefe? Por isso que eu tô aqui. Eu falei assim, pois é. E meu chefe vive... Esse chefe é bom, né? Não é o mesmo chefe que falou que eu fiz o vídeo na Universal, porque esse chefe ele já saiu, ele tá numa outra empresa, ele foi para acho que um cargo melhor, ganhar mais, né? Justo. E aí esse chefe é muito bacana, ele tipo, vive pagando Starbucks pra mim, me ganha no sorvete, paga sorvete, paga chá, paga meu salário, não, a empresa, né? Muito bom. Eu gosto muito dessa empresa onde eu tô trabalhando, porque eles me abriram portas, assim, escancarado, assim, porque eu pude trabalhar com o mercado dos Estados Unidos, o que é muito bom colocar isso no meu currículo, não só apenas trabalho para o mercado do Brasil, mas também para outros mercados. Isso torna o meu currículo interessantíssimo. O meu salário assim, está um pouquinho abaixo da média, mas eu tenho outros benefícios, como por exemplo, eu tenho ganho de experiência, né, comprovado numa empresa que tem até nome, né, é uma empresa de game pequena, mas é uma empresa que tem até um certo renome por ser uma empresa pequena e está fazendo muitas coisas. Eu tenho essas oportunidades de trabalhar com várias coisas dentro da empresa. Na minha empresa, por ser uma empresa pequena, todo mundo me conhece. As pessoas não sabem meu nome, porque as pessoas me chamam por Waigoren, que é tipo estrangeiro. Podem me chamar de Waigoren. Mas a maioria das pessoas me conhece ali, porque eu já rodei aquela empresa inteira. Naquela época que estava tendo lockdown, que a gente estava se adaptando ainda, remanejando as pessoas, trabalhar de casa, como é que vai ficar o mercado do exterior, porque tinham vários mercados no exterior para manter e tinha basicamente um estrangeiro para cada país. Aí quando aconteceu isso, a gente teve que enxugar, teve que colocar, por exemplo, para mim, 9 países. Aí a gente teve que se moldar a aprender a trabalhar com uma equipe mais reduzida, com uma equipe mais limitada e a delegar funções para outras pessoas, né? Eles foram forçados, aqui na China também tem isso. Eles acabam evitando a delegar funções muito importantes para a pessoa quando ela é estrangeira, né? Porque eles preferem manter ali entre os chineses. Tem toda uma questão cultural, né, do país, enfim. Aí eu fui ganhando outras funções dentro da empresa
eu não faço só uma coisa, eu trabalho, como é uma empresa pequena, a gente trabalha por projeto. Então, nesses próximos 3 meses, essa é a razão também porque eu estou atrasando um pouco a Asa Criminal. A gente está com o lançamento de um novo jogo, e a gente está trabalhando pauleira. Por exemplo, no meu caso, eu tenho que coordenar português, espanhol, alemão, francês, não sei se eu tô esquecendo outra língua, mas eu acho que são essas 4 línguas, porque assim, minha cabeça acho que são essas 4 línguas, acho que não sei se eu tô esquecendo, tem uma outra língua aqui, enfim, acho que são essas 4 línguas no momento que eu tenho que coordenar. Além de coordenar, eu tô abaixo do meu chefe, obviamente, eu coordeno os outros idiomas, e nessa função, eu estou na função de LQA. O que é um LQA? O LQA é aquela pessoa que vai coordenar para que o jogo que você está jogando esteja perfeitamente traduzido, tudo funcionando, sabe? Quando você tem ali algum escândalo, algum bafafá de uma tradução, como por exemplo teve no jogo Elden Rings, que traduziu a palavra chest por peito, por dorso, ao invés de baú, porque não teve o LQA, que é tipo um processo muito complexo, muito estressante. Você tem que ter muita atenção ali aos detalhes, você tem que ter muito preparo também emocional para lidar com as outras pessoas, você precisa conversar com os tradutores, explicar, abraçar, acolher e falar, olha, mano, não vamos traduzir assim ao pé da letra. Você precisa ajudar os tradutores com as dúvidas, porque eles têm dúvidas assim, desde as mais bobas, das mais simples, como por exemplo, assim, bem chulo, só para você entender como se traduz, por exemplo, hello. Não é essa palavra, mas é só para você entender. Até dúvidas assim mais complexas, como é que traduz tal coisa em tal posição, aí você precisa saber, porque você precisa explicar o contexto, você precisa jogar o mesmo jogo milhares de vezes, porque você precisa saber tirar todas as dúvidas, que por exemplo o tradutor chega com uma dúvida e fala assim, qual é o contexto dessa frase nesse lugar X? Porque os tradutores, eles não jogam o jogo, eles recebem apenas linhas para traduzir, e eles não são linhas assim soltas. É muito parecido com quem vai dublar. Eu já fiz trabalho de dublagem, você recebe linhas soltas, e essas linhas soltas, para quem está dublando não faz sentido, e também para quem está traduzindo não faz muito sentido. Aí você precisa perguntar ali da pessoa que está coordenando, para a pessoa te explicar qual é que é o contexto, né? E se eu não souber o contexto, eu preciso ir atrás de um desenvolvedor do jogo para que ele me explique o contexto, né? Eu preciso saber, por exemplo, personagem tal, personagem X, Y, é homem, é mulher, para fazer a concordância, né? Aí o tradutor pergunta assim, eu posso brincar com a palavra X, fazer um trocadilho entre as palavras, porque no inglês faz sentido, mas no meu idioma alemão, por exemplo, não faz sentido. Aí eu tenho que conversar com o tradutor, então bora tentar, vamos fazer. Tudo isso, então, é uma coisa muito complexa, né? E fora que a minha língua de tradução é chinês, mandarim, inglês para as outras línguas, né? Então, preciso, às vezes, conversar com a equipe de mandarim para eles me explicarem, e às vezes assim, com a equipe de inglês para também me explicarem, para a gente tentar chegar num acordo, falar com os desenvolvedores e todo mundo se entender. Então é muito complexo. Tem dias que, por exemplo, eu chego assim, gente, em casa sobrecarregado, com a cabeça ali a mil, porque no meu ambiente de trabalho, com a minha equipe, com o meu time, eu quero fazer tudo aquilo que eu acho legal para que as pessoas não fiquem com o mental deles assim, sugados. Então, por exemplo, eu não trabalho com assédio moral com os meus times, apesar de eu poderia fazer? Poderia fazer, mas eu penso o seguinte, gente, é tão bom você ter um bom ambiente de trabalho que às vezes é melhor você cultivar um mental, ter um bom ambiente, fazer brincadeira, ter as pessoas do seu lado, porque no dia seguinte, aquela pessoa que você está fazendo assédio moral vai ser a pessoa que vai te chamar para um trabalho, vai ser a pessoa que vai te recomendar para uma coisa. Eu tive tantos casos legais de pessoas com que eu fui tão bacana que essas pessoas me chamaram para fazer outros trabalhos, que eles foram, porque esses tradutores são todos freelancers, como eu fui no passado.
E eu sei como é ser freelancer, eu sei a pressão que a gente sofre, as fofocas que as pessoas fazem, eu sei, tipo, as puxadas de tapete que as pessoas fazem. E com o meu time, eu não deixo isso acontecer. Quando eu vejo que tá tendo ali, tipo, ali algum conflito, ou alguma pessoa tentando sobressair, eu falo assim, mano, baixa a moral aí, porque ninguém aqui é superior a ninguém não aqui. Vamos todo mundo se respeitar, se amar e vamos se curtir. Bem nesse Brasil, né? E esse meu jeito acaba passando uma imagem ruim para alguns chefes chineses, porque eles acabam achando que você tem ali a mão fraca quando você não é uma pessoa assim mais enérgica, assim, você não se impõe, você não fala, tem que fazer desse jeito e tal, você quer dialogar muito, quer conversar muito. Você, para alguns chineses, isso transparece que você talvez seja uma pessoa assim mais fraca ou insegura, que você não tem ali a mão firme, porque alguns chefes chineses, principalmente os mais tradicionais, querem que você dê ali chibatada, humilhe, escancare, coloque o e-mail com cópia para todo o departamento, todo mundo vê que fulano errou, ciclano errou. E nesse meio de localização, gente, errar é a coisa mais normal do mundo, principalmente para quem é tradutor. Eu sempre falo isso, olha, se você errar, respira, tá tudo bem, porque lembra que você não tem acesso ao contexto integral das coisas, nem eu, que sou o gestor do projeto, tenho acesso, posso cometer erros, porque às vezes eu tenho que tá ali instruindo as pessoas para onde que elas têm que ir, mas às vezes eu também estou ali instruindo, mas eu estou com uma venda ali nos olhos, porque são limitações da estrutura corporativa do projeto aonde eu estou trabalhando, né? Então, e eu sempre deixo isso muito claro para as pessoas. Quando eu tô coordenando pessoas novas que não conhecem meu trabalho, como aconteceu com esse jogo agora, que eu tô na minha empresa, na empresa onde eu trabalho, aconteceu umas coisas assim meio engraçadas com a equipe de tradução de português, que eles acabaram questionando assim, acharam que se eu corrigisse uma coisa seria ruim. Então eu tive que lembrar para a pessoa, sentar com a pessoa e conversar, olha, fulano, não é que esteja errado, não estou falando que gramaticalmente está errado. Eu estou falando que você precisa, primeiro, prestar atenção que você está localizando, você não está traduzindo apenas, você precisa adaptar, colocar aquele jeitinho, fazer aquele negócio gostoso, para que a pessoa sinta que aquele texto foi feito por uma pessoa que escreveu em português e não que foi apenas traduzido do inglês ou do mandarim para o português. Precisa soar fluente, então você pode brincar. Então, se eu corrigir o seu texto, se eu estou sugerindo uma outra tradução para você, não é porque esteja errado, não é porque tem alguma falha na gramática, é porque eu acho que se a gente escrever desse jeito, brincar com as palavras desse jeito, que às vezes eu sinto muito isso, a gente pode entregar um diálogo mais natural para a pessoa que vai jogar, uma experiência melhor. É assim que eu trabalho, é assim que eu explico para os tradutores, e eles vão conhecendo o meu trabalho. O meu chefe, como eu já estou com ele já há 3 anos, que é o meu chefe, antes de ser meu chefe agora, ele era meu outro chefe, a gente já está há 3 anos, ele acredita muito, ele confia muito no meu trabalho. E nessa empresa, a gente foi, difícil as pessoas acreditarem no meu trabalho, porque quando eu comecei a trabalhar também tem essa também, você precisa meio que ir ganhando respeito, ganhando a confiança, porque eles ficam ali muito desconfiados, assim, será que ele vai fazer certo, que ele é estrangeiro, vai fazer certo, aí com o tempo as pessoas vão ver, nossa, eu acho que realmente ele trabalha direitinho, né, tanto que hoje o meu chefe me dá um monte de trabalho, porque ele acredita em mim, às vezes ele nem confirma as coisas que eu estou propondo. Às vezes eu proponho uma coisa para ele, falo assim, chefe, eu acho que a gente tem que fazer assim, 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 assado. Aí ele fala, ok, vamos fazer. Ele nem questiona muito, assim, antes os outros chefes até questionavam, mas eles estão tão acostumados com o meu julgamento e com o meu senso, que fica às vezes mais fácil para aprovar as coisas. E é por isso também que eu fico com o pé atrás dessa empresa, porque lá eu tenho uma liberdade assim tão grande, eu posso chegar na hora que eu quiser, eu tenho a liberdade de sugerir coisas. A empresa que eu trabalho é uma empresa super LGBTQI friendly, amigável, né, com a nossa turma LGBTQIA+, é uma empresa também super feminista, porque o RH é formado por mulheres e mulher sapatão.
e tem pessoa trans. E é uma coisa muito incomum de ver hoje em dia na China, né? Uma empresa que que tem esse pensamento. Claro que a gente não pode militar dentro da empresa porque, né, por uma questão de preconceito, mas é porque você não pode militar nada, você não pode ter coisa sindical, você não pode ter promover militância para LGBTQIA+, pra gente, para feminista, para misógino, não pode prometer militância para nada, político para nada, que não pode. Então é para todo mundo. Ai, eu acho que é isso, assim, a grosso modo é isso. Então, com o passar do tempo aqui no canal, eu vou dando mais detalhes do que eu faço, que isso foi só apenas uma resumida, bem resumido, que tem muito mais coisa para contar. Então, dá uma tamancada no like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal se você não é inscrito, e se você for uma pessoa mais bacanuda ainda, já vira aqui sócio, patrocinador do canal, se tornando membro por apenas R$8 por mês. Fabrício, coloca aí os membros do canal. Um beijo pra você e eu vou nessa. Tchau, tchau.